E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. E este é mais um vídeo de recomendação de animes, dessa vez com tema de ficção científica. Esta será a parte 1, futuramente eu farei uma parte 2 e talvez mais pra frente uma parte 3 também. Bem, e como irá funcionar? Eu decidi fazer sem possuir uma ordem de melhor ou pior. Eles estão ordenados de forma aleatória, pois assim você escolhe aqueles que te interessarem mais para assistir. No geral, a lista possui animes bastante conhecidos, outros nem tanto, mas todos eles são únicos de sua própria forma e eu recomendo bastante. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, então que tal começar a lista com uma obra bastante conhecida? Bom, então, Steins Gate, o que falar sobre essa obra incrível? Particularmente, eu adoro esse anime. Ele é um anime que é uma adaptação de uma visual novel que é extremamente famosa e aclamada. Steins Gate é uma das obras que tem um dos melhores conceitos sobre viagem no tempo e linhas temporais. A obra segue a história de Kintaro Okabe, que é um autoproclamado cientista louco e utiliza o nome de Hon Kyoma. Um dia ele acaba vendo o assassinato sendo cometido na frente dele e então ele envia uma mensagem SMS contando sobre isso. Com isso, algo estranho acontece no mundo e ele percebe que o mundo está diferente, mas apenas ele se lembra das coisas que aconteceram antes e das pequenas diferenças que aconteceram no mundo. Basicamente, a história foca no grupo de Okabe e suas experiências, nas consequências de se alterar o tempo, ao mesmo tempo que desenvolve todos os personagens. É uma obra que tenta deixar a pessoa que está assistindo querendo saber como ele vai conseguir resolver situações em que o próprio Okabe já está em completo desespero. É uma obra com um conceito bastante interessante e ótimos personagens. Eu gosto bastante dela e recomendo muito. E também é importante dizer que também existe o Steins Gate Zero, que ele se encaixa pro final do anime normal. E também é uma obra muito bem feita, mas ele deve ser visto após assistir o anime principal. Bom, a segunda obra dessa lista se chama Ergo Proxy. Eu pessoalmente conheci esse anime por causa da música de abertura dele. Tanto a opening quanto a ending são excelentes. E, bem, o que falar sobre essa obra? Ele é um anime que se passa em um futuro distante, meio cyberpunk, mas não exatamente. Onde as condições climáticas do planeta mudaram a ponto de ser extremamente contrária à vida na Terra. Então os humanos foram forçados a viver meio que em domos, que eram uma espécie de cidades artificiais. Basicamente a história segue Hiari Maya, que é uma investigadora que está investigando sobre uma série de assassinatos que estão aparentemente ligados a um vírus que dá aos Autoraves, que são robôs, a consciência, fazendo com que eles se rebelem e deixem de seguir ordens. E em determinado momento, ela acaba presenciando uma coisa estranha, que são criaturas aparecem na frente dela. Ela não sabe o que é aquilo, e a história segue a partir dali. Basicamente, ela vai mostrar como a investigadora irá lidar com essa situação, sobre o que seria consciência, o que eram aquelas criaturas, quais são as decisões que ela vai tomar em relação ao mundo que ela vive. É um anime bastante interessante, vale muito a pena ver. O terceiro anime dessa lista se chama Dimension W, que é outra obra que eu conheci por ter uma open excelente. Sobre o que fala essa obra? Ele é uma obra que se passa em um mundo onde a humanidade acabou descobrindo uma nova dimensão, na qual eles são capazes de extrair energia que é aparentemente infinita dessa dimensão que eles descobriram. Essa energia é utilizada a partir de bobinas. A história vai seguir o protagonista, que se chama Kyoma, e ele odeia essas bobinas, e ele tem a função de caçar aqueles que conseguem bobinas legais. Ele é um lutador forte pra caramba. E basicamente, por certos motivos, ele acaba se vendo obrigado a trabalhar em parceria de forma relutante com um androide que é movido a essas bobinas.
E a história vai mostrar como os dois serão capazes de se entender e trabalhar juntos para conseguirem cumprir seus objetivos. Um cara que está preso ao passado e não gosta da tecnologia deste mundo futurista, e uma androide carismática que aparenta agir como uma pessoa normal, como se tivesse sentimentos reais. Sentimentos que o protagonista pensa serem apenas uma programação muito mais desenvolvida do que os outros robôs, e não um sentimento de verdade. Basicamente a história com o tempo vai mostrando quem é o protagonista, o passado dele. Tem ótimas cenas de luta, é uma animação muito bonita, ele é bem curto, são 12 episódios. E é uma obra que eu também recomendo bastante. Então, o quarto anime dessa lista se chama Hina Matsuri. É um anime que conta a história de um membro da Yakuza que um dia acaba se deparando com um objeto estranho que cai em sua casa. Dentro desse objeto está uma garota, chamada Hina, que possui um poderoso poder psíquico. Ele teme esse poder, mas ele acaba deixando ela viver com ele. Porém, o Yakuza nunca tenta usar esse poder para ganho pessoal, o que faz com que ela vá confiando mais nele com o passar do tempo. E com o tempo ele vai vendo ela como se fosse uma filha e cuidando dela. A história vai seguindo o dia a dia dos dois, afinal é Slice of Life. E também vai contar a história de outros personagens que são muito boas. É um anime que possui ótimas histórias de personagens secundários que são muito bem desenvolvidos, as histórias são bastante interessantes. Ele se foca bastante na comédia, mas também possui um certo grau de drama em alguns momentos. Para quem gosta de comédia, Slice of Life e uma pitada de drama, é um anime que vale muito a pena dar uma chance. Bom, o quinto e último anime dessa lista se chama Kisniver. Ele é um anime que conta a história de um grupo de adolescentes que são muito diferentes uns dos outros, que são forçados a participar de um programa. Esse programa trata basicamente de compartilhamento de sensações e dores. Se um deles levar um soco, a dor seria dividida entre todos vão sentir. Se um se acabar se ferindo, é como se todos eles estivessem se ferindo, pois essa dor será dividida entre todos. O protagonista, ele é um garoto que ele não sente dor e sempre sofreu bullying por não conseguir demonstrar muitas emoções e ter uma grande dificuldade em percebê-la nos outros. A história vai focar neste grupo de pessoas tendo que cumprir desafios enquanto lidam com este sistema e vão ficando cada vez mais próximos enquanto isso, sendo capazes de saber melhor como os outros se sentem. Então, enquanto eles vão cumprindo esses desafios, informações sobre o passado vão sendo reveladas e o próprio motivo da existência deste projeto em si. É um anime bastante interessante e bastante curto também. Bem, este foi o vídeo. Muito obrigado mesmo por terem assistido até aqui. Sinta-se à vontade para comentar o que pode ser melhorado nos próximos vídeos, o que estão achando desse formato de vídeo. Agradeço quem assistiu até aqui, fiquem bem e até a próxima. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go, this is my quest, I'ma make it known.